em 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Eu queria que a igreja se levantasse para a gente ler primeiro essa primeira. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Amém? Eu não sei qual que é a tradução de vocês. Alguma das que eu vi aqui, que eu escolhi, tinha algumas diferenças, mas a ideia é a mesma. Então, 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Pode sentar já, igreja. Essa passagem é bem relevante para a gente nesses dias, tanto pela questão da guerra que está acontecendo agora, quanto pela questão das eleições, né? E uma das coisas que eu venho percebido é que a gente, principalmente o cristão, e eu vejo isso muito, em muitas, não digo muitas igrejas, mas em muitas pessoas, em muitos indivíduos, né? Que a gente procura quase que procuramos um espantalho para a gente poder colocar nossas frustrações, para a gente colocar, porque a gente sente a ira e a gente tenta procurar alguém que a gente possa, poxa, quem segundo a Bíblia a gente pode ficar irado, né? Poxa, só contra o diabo, eu não gosto desse prefeito, não gosto desse governador, não gosto do presidente, então vou falar mal dele, só vou falar mal dele. Só que não é essa a vontade de Deus, porque eles também são homens, eles também estão sujeitos ao pecado, estão sujeitos aos mesmos erros que a gente está sujeito. E a gente acaba gostando não, né? As pessoas acabam até, não só contra governantes, mas também fala de homens de poder. E a gente sabe que tem todos aqueles outros grupos de famílias poderosas de banqueiros também, que a gente gosta de só falar mal deles e a gente esquece de orar por eles. Porque uma coisa importante é orarmos por todos, porque assim como eles, nós também pecamos. É que só estamos numa situação abaixo, né? Nós estamos nessa pirâmide de poder, estamos abaixo. Mas uma coisa que me veio à mente, que eu tinha visto num outro estudo, numa pregação, é justamente a mesma situação que Paulo ele sofreu, que ele passou, né, com a desses homens. E a gente tem que pensar que essas mesmas pessoas, uma coisa que todo mundo também faz é querer escolher lado, né? Nessa guerra, eu torço para os Estados Unidos ir lá e proteger a Ucrânia, e torço pros russos, pro Putin poder acabar com o negócio lá, porque o Putin, tem gente que acredita que Putin é conservador, Putin, porque ele tem algumas leis lá, ele contra algumas situações, que tem gente que acredita que ele é um homem que tem princípios, mas não, a gente sabe que na guerra, principalmente nessa que está acontecendo agora, não tem nenhum lado bom. Todos ali estão errados, assim como o presidente da Ucrânia está errado, o da Rússia, todos os outros que são da OTAN também, das Nações Unidas, há interesses também do pessoal na Europa. Os únicos que ali que a gente pode dizer que são mais inocentes é o povo, que é quem realmente está sofrendo, né? E eu ia trazer até números aqui para dizer, mas tá vendo o quanto que os países gastam com armamento, é uma coisa absurda, assim, daria para eles resolverem, literalmente, a gente fala que, não é só o dinheiro que resolve, a gente sabe que
é dinheiro e boa vontade que resolve muito problema. Claro, é Deus que resolve, mas eu digo em questão humana, de resolver muito problema que tem no mundo. E eles gastam um dinheiro enorme. E a gente sabe que eles vão ganhar mais ainda se essa guerra começar a aumentar mais. Todos vão ganhar porque todos têm os seus negócios com empresas de armamento, né? Mas uma coisa que me levou a pensar, ainda mais nessa questão de orar pelos reis para que tenhamos uma vida melhor, em como eles podem ser transformados, como também Paulo foi transformado. E em 1 Timóteo 1, do 15 ao 16, Paulo ele vai dizer: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, aos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, eu sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos que hão de crer nele para a vida eterna. E ele realmente é um modelo de uma pessoa que perseguia cristãos, matava cristão, e foi convertido e se tornou o maior dos pregadores. E a gente tem que pensar nisso também na questão desses homens, porque imagina, se as pessoas parassem de orar para... que imagino que muita gente ore para, eu queria que aquele George Soros morresse, aquele outro governante morresse, porque as coisas iam ser muito melhor. A gente tem que orar pela conversão do coração dessas pessoas. Temos que orar para, de alguma maneira, elas venham a reconhecer o pecado delas e venham a se converter. Eu sei que é uma coisa que é difícil para a gente aceitar que uma pessoa como eles possa se converter. Mas eles podem, porque eles também eles têm espírito, têm alma, eles são como nós. E assim como Paulo, que era a pior das pessoas ali, se a gente visse uma pessoa dele hoje, é uma pessoa que a gente ia ter medo, a gente visse dali, a gente ia tudo ficar com medo dele, porque a gente sabe que ele poderia pegar e matar a gente. E a mesma coisa com essas pessoas. Eu não sei se alguém chegou a orar por Paulo, mas imagino que naquela época devia ter muitas pessoas que... Ele era uma pessoa notória, né? Todo mundo conhecia ele. E creio que muitos cristãos naquela época oravam por ele já. E a gente não sabe da vontade de Deus também de querer converter o coração desses mesmos homens poderosos para algum deles realmente se converter e começar a fazer coisas boas. Claro, isso iria ter uma implicação para com ele também. Ele provavelmente seria afastado do grupo dos poderosos, ele também ia acabar sofrendo como nós sofremos, né, as perseguições. Mas se uma alma de uma dessas pessoas se convertesse, imagino que seria uma festa maior ainda no céu. E a gente precisa lembrar também que mesmo na situação que estamos agora, uma questão importante que estava acontecendo na época que Paulo estava escrevendo essas cartas, é que nessa época quem governava era Nero, né? Que era também uma das piores pessoas que já passou nesse mundo. E a gente sabe que ele era uma imagem do anticristo também. Mesmo assim ele pedia, vamos orar, porque ele sabia que não era somente Nero que era um governante ali. Tinha outros que também governavam, por toda a autoridade. E por mais... essa é uma parte que eu fiquei bastante tempo com a Alessandra discutindo, mas por mais que seja uma pessoa que a gente sabe que vai ser difícil o coração dela se converter, a gente tem que continuar orando por ela, porque nem que seja no último dia da vida dela, se ela se converter, a gente também tem que estar dispostos a perdoar todos aqueles pecados dela. E isso me lembrou de uma... que eu devia ter trazido até a imagenzinha que eu tinha encontrado na internet, que eram de pessoas do mundo, né? Colocaram lá. Que era uma imagem de Jesus, né? Com um casal. E Jesus estava apontando para frente, falando assim, tá vendo... bem-vindos ao céu, né? Tá vendo aquele rapaz na frente? É o rapaz que matou vocês dois. Ele se arrependeu no último momento e veio para cá. Vai lá dizer oi para ele. E as pessoas estavam falando assim, nossa, os cristãos acreditam que
que o cara que me matou pode ir para o céu, mas eu posso acabar indo para o inferno. Então eu falei, é verdade, isso que é o maravilhoso da palavra, né, do evangelho, que qualquer pessoa pode se arrepender e buscar encontrar a salvação. No caso ali da imagem, eram pessoas que eram cristãs e foram parar no céu, e a pessoa que postou é uma pessoa que imagina que ele não ia para o céu. E é uma coisa que a gente tem que lembrar, que que todos podem ser perdoados, todos devem ser perdoados à medida que, da nossa parte, realmente todos devem ser perdoados, né? Aqueles que se arrependerem de verdade. E outra coisa, ainda continuando na questão dos governantes e da conversão deles, a gente tem que lembrar de algo muito importante, que quem coloca eles lá é o próprio Deus que os coloca lá. E isso também é algo que eu fiquei um bom tempo com a Alessandra lá conversando, discutindo em questão questão de fraudes, questão de fraudes eleitorais, essas coisas, será que é Deus que colocou então essas pessoas lá através de fraude? Mas quando você procura na palavra, você percebe que não é dessa maneira. Eu vou chegar lá nesse ponto, estou pulando coisa aqui, mas eu quero falar um pouquinho antes da questão de Ciro. Em 2 Crônicas 36, de 22 a 23, está escrito assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, da boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Aqui a gente vê na questão da história de Ciro, que era um rei, o rei da Pérsia, era uma pessoa que não fazia parte do povo de Deus, mas que foi usado para poder livrar o povo de Deus da Babilônia e permitiu que eles reconstruíssem o templo de Jerusalém. E quando eu estava fazendo a pesquisa, o estudo, aí eu lembrei, né, dessa situação de Ciro, e é uma coisa que a gente tem que pensar, que por mais que seja vou pegar um caso extremo, que seja um governante muçulmano, quem somos nós para dizer que Deus não pode usar um deles para poder fazer algo pelo povo cristão? Aconteceu uma coisa que eu acredito que seja até profética, nesses tempos, que foi eu não sei, eu acho que ele é presidente, rei mesmo acho que da Arábia Saudita, mas que ele estava falando que o povo de Israel era um povo que eles não viam como inimigo, etc. É algo que eu acho que acredito que tem a ver muito com questão profética, mas dá para usar como exemplo aqui, que é de um país que que é muçulmano e está apoiando um país que é judeu, né? Que são duas coisas que também não se bicam ali. Mas eles estão mesmo assim se ajudando. Até onde? Eu não sei. Por isso que eu acredito que seja uma questão profética, só que não vou entrar nesse assunto. Mas eu creio que sim, Deus ele pode transformar o coração de qualquer um e usar qualquer um para poder fazer o bem pelo povo de Deus. E uma questão que eu acredito, ainda mais que eu acredito não, né? Que eu desejaria que acontecesse, é que independente de quem fosse o presidente, o governante do Brasil, eu creio que o Brasil é um país que poderia ser usado como um país de refúgio, né, para as pessoas em tempos que podem vir. E esse exemplo de Ciro, e tanto exemplo de Ciro quanto de Paulo, mostra como pessoas que eram totalmente assim, que a gente nem acreditava que poderiam vir a ser pessoas usadas por Deus podem vir a ser
usadas por Deus de alguma forma. E uma coisa que também na pesquisa me acabou vindo era quanto à vontade de Deus de se haver governantes ou não. Porque em 1 Samuel 8, dá a entender que Deus ele não desejava que houvesse rei entre os homens, porque Deus já tinha colocado juízes para fazer juízo, né, das questões que o povo tivesse, e ele, Deus, já era considerado o rei entre o povo de Israel. Quando eu ler 1 Samuel, vou ler 1 Samuel, depois vou ler Deuteronômio, que fala um pouquinho disso. Então, 1 Samuel 8, 7 ao 9. O povo estava pedindo, né, para Samuel, que era o juiz naquela época, juiz e sacerdote, que eles tivessem um rei, assim como os outros povos tinham. E no livro de Reis, a gente percebe que quem escreveu o livro de Reis é uma pessoa que era pró-monarquia, né? Porque era uma pessoa que nos livros de Reis eles sempre falavam assim, e naquela época cada um fazia o que queria, porque não havia rei na terra de Israel. Na verdade havia um rei na terra de Israel, que era Deus. Jesus já era rei de Israel. Só que o povo, a gente sabe como o ser humano é. O ser humano ele precisa de algo, né? Precisa de algo que possa ver e tocar para poder dizer, para poder falar que é meu, sabe? Ter um rei para poder falar que é meu. E em 1 Samuel fala, atendendo ao pedido do povo, desculpa, atenda o pedido do povo, isso é Deus falando. Não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Um pouquinho mais para frente. Portanto, atenda o pedido deles, mas avise essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. E a partir do momento que a gente aceitou ter o homem como nosso governante, Deus ele falou, já que vocês querem ter um homem e não a mim como aquele que vai governar vocês, ele vai ter tantos direitos quanto eu, Deus, tenho. E aqui no resto de Samuel, não coloquei aqui porque é uma lista com bastante coisa. Fala que vocês que o povo teria que dar a 10ª parte, né, do trabalho deles lá. Tinha que ter padeiros pro rei, tinha que ter copeiros pro rei. O rei ia ter várias mordomias e queria dominar sobre o povo, mas o povo falou assim, não, a gente quer. E deixaram uma coisa importantíssima, em Deuteronômio, eu não cheguei a marcar a referência, mas em Deuteronômio Deus ele fala que muito antes do que aconteceu aqui em Samuel, tipo, fica parecendo que para Deus foi uma surpresa assim, mas para Deus não é uma surpresa, porque em Deuteronômio Deus já falou, vocês quando forem pedir um rei, vocês vão ter que seguir isso, isso e isso para poder ter um rei. Então é uma série de regalias que o rei teria, só que uma coisa que era muito importante, que é o que volta naquela questão que eu estava falando, mas em caso de fraudes, em caso de ditadores, em caso de maus governantes, né? Deus ele falava que o homem, o que fosse seu rei, ele teria que ler e meditar nas leis dia e noite. E ele teria que fazer tudo com base no que estão nas leis de Deus, não nas leis do próprio coração. Tanto que em Provérbios, eu marquei somente um, mas em Provérbios tem vários momentos, em Provérbios que fala que estão direcionamentos para o rei. E muitas vezes fala, o rei ele não pode ser tirano, o rei não pode ser uma pessoa que tira dos pobres. E um que resume bastante, que tem bastante disso, é Isaías 10, do 1 ao 4. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem dos seus direitos os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo? Esse ele está falando agora para os reis. O que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória?
nada mais lhe resta fazer, a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isto se desvia a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Aqui também fala... aí eu fiquei pensando, poxa, Deus aqui está sendo justo. Ele tanto fala para o povo continuar orando, continuar suportando, né, o que tiver que suportar debaixo da mão desses governantes, porque o juízo de Deus vai chegar para eles também. E vai ser muito maior do que de qualquer um de nós. Porque se foi dado, nem que se eles roubaram o reinado, né, até para eles acabaram sendo colocados como reis. A gente acabou aceitando, mesmo que tivesse fraude ou tivesse sido um ditador. A partir do momento que o povo aceitou, acabou se tornando realmente o rei daquele povo. E a gente tem que continuar orando por aquele governante, mas a gente vai saber que no final eles vão ter o julgamento deles. Eles vão ter o que eles fizeram, terá que ser pago, né? O preço. E tinha outra referência, mas não sei se eu preciso falar desse aqui. Não, sim, tem que falar. que é justamente isso, né? Que em Romanos, Paulo também fala da obediência que a gente tem que ter aos reis e aos governantes. E uma coisa que eu acho que é importante, que a gente sempre tem que ter em mente, é que não é pra gente ficar irado, não é pra gente ficar escolhendo lado das questões. A partir do momento que a gente está vivendo dentro de uma democracia, a gente tem que saber trabalhar com ela também. Porque naquela época o próprio povo, Deus falou, né? Deuteronômio, ele fala que vocês vão escolher o rei. Sempre acabava sendo Deus que dava a palavra final, mas o povo escolhia o rei também. E Deus ele dava aquelas diretrizes que eu falei, tanto para o povo saber escolher, quanto que o rei deveria fazer. Então é um ciclo que os dois lados têm responsabilidade. Então a gente sabe que depende do governo que a gente tiver, a gente tem responsabilidade no que eles estão fazendo também. Parece que a gente fala, mas ele prometeu outra coisa nas eleições. A gente já sabe, a essa altura do campeonato, todos nós já conhecemos a índole do ser humano e a índole ainda mais de políticos, né? E nessa questão tem em Provérbios 28:2. Esse daqui eu encontrei em algumas traduções que ficou um pouquinho estranho. Eu coloquei a que me pareceu mais correta, né? Mas é isso, é o que me pareceu mais correto. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. E é isso que acontece em questão de eleição, né? de elegermos o presidente, governante, prefeito, qualquer coisa. Se o povo for um povo bom, ele vai saber escolher um governante bom. Se for um povo que só quer saber de regalias, que só quer saber dos direitos, somente direitos, e não quer saber dos próprios deveres, é claro que vai acabar escolhendo uma pessoa que vai dar acesso a essas coisas, e a gente conhece todos os problemas que isso pode causar. Então é uma coisa que não tem como a gente falar que a Bíblia não fala de tudo, porque ela fala até como a gente tem que escolher nossos líderes, né? E tanto essa palavra em Provérbios como em outros momentos mostra como o povo justo sabe escolher um governador justo, e se escolhe um governador justo, esse governador sempre vai continuar sendo reeleito, né? Porque é uma pessoa justa. E a gente vê pelo Brasil pelo mundo, né? Como a gente vê uma troca constante de poder, porque tanto o povo quanto os governantes estão um pouco perdidos. E uma coisa que eu estava pensando é como que essa questão foi deteriorando ao longo do tempo, porque a vontade de Deus era que o povo fosse santo para escolher homens santos. Só que conforme o povo foi perdendo, a gente vê isso como a gente vai lendo
acho que principalmente o livro de Reis e Crônicas, a gente vai vendo como o povo vai se esquecendo. E como naquela época dá para usar bem como exemplo, porque começava com um rei bom. Aí aquele rei bom, ele ia lá e sabia que ele tinha que destruir os ídolos. Mas ele não destruía, mas ele continuava sendo um rei bom. Só que as pessoas, conforme ia passando o tempo, elas iam vendo aqueles ídolos e começavam a ir adorando. E acabavam escolhendo um rei que era abaixo daquele outro. E aí vinham mais adoração a outras divindades. Aí ia baixando. Aí iam esquecendo, conforme ia passando o tempo, ia esquecendo das diretrizes que Deus deu, que era somente seguir as leis do Senhor. Tanto que a gente via que eram pouquíssimos. Em Samuel a gente vê bastante isso. Que Samuel e Reis a gente vê bastante que eram pouquíssimos homens que continuavam seguindo as leis, continuavam fazendo as coisas da forma que Deus queria. E isso foi só decaindo conforme vai passando o tempo. Até o dia de hoje. Até o dia de hoje que a gente não tem como base mais o cristianismo, né? A gente tem o secularismo como base. E tantas outras filosofias que foram se filtrando. E acaba o povo cristão sofrendo bastante com isso. Porque nunca que a gente vai escolher, nunca que vai ter alguém, uma pessoa santa para poder governar sobre a gente. E por isso que a gente tem que ainda tentar seguir essas diretrizes que Deus falou. Se for para tentar seguir alguém, para eleger um governante, qualquer coisa, a gente tem que lembrar que tentar sempre o mais próximo da vontade de Deus, né? E que não tem, mas um que tenha pelo menos um ponto ou outro que a gente identifique que seja algo mais voltado para a vontade de Deus. E essa é a parte complicada, né, que a gente se encontra. E eu lembro que de uma época foi numa pregação do pastor Alan mesmo, que ele falou sobre o mesmo assunto, que eu estava numa situação dessa, eu ficava toda hora, nossa, mas nem lembro quem que era presidente, se era governo de São Paulo, não lembro quem que era, mas eu estava reclamando. Aí eu vi a pregação do pastor Alan, que eu aconselho todos a verem. Eu acho que ele fez um até no começo da questão da pandemia, que fala justamente isso, sobre obedecermos às autoridades até o ponto que elas queiram sobressair as leis de Deus, né? Aí que começa a parte que a gente precisa levantar a voz, né? Porque a partir do momento que a gente perceber que um prefeito, um governante começa a falar, para mim a questão que para mim é mais sensível é a questão de aborto. Porque é uma questão que para mim não é negociável, né? É uma questão que para mim, se o cara falar desse assunto e for a favor, para mim já é uma pessoa que já está indo totalmente contra o princípio da lei de Deus, né? Que amar o próximo, né? E a gente tem que amar aquele que está no... Eu não digo agora só porque minha esposa está grávida, é uma coisa que desde sempre... É uma coisa que sempre me deixou irritado. Então são questões assim que se um governante, se alguma pessoa começar a permitir esses tipos de coisa a entrar no nosso país, é o tipo de coisa que eu acho que vale o protesto do cristão. Não no sentido de protestar, sair na rua, fazer protesto, isso também eu acho que é válido, mas é numa questão humana, né? Mas eu digo numa questão espiritual, aí a gente começa a ver que é uma batalha que se acirra muito. Ainda mais uma questão do aborto, que eu acredito que é uma questão de adoração a demônios, é uma questão de sacrifício humano. Porque a gente sabe que quando a gente começa a pegar essas ideias mais para trás, a gente vê que vem lá, não simplesmente somente da questão de Moloque e etc., mas na questão
como é que era o nome? Daquela coisa que o pessoal... Esqueci a palavra. Mas aquela questão de selecionar as pessoas, né? Porque a gente sabe que o... Eu já falei sobre aborto uma vez já, mas a gente sabe que é uma coisa que vem lá daquela época que nos bairros negros era onde mais se tinham clínicas de aborto. A gente sabe que não era para controle de natalidade, a gente sabe que não era por saúde da mulher, era simplesmente por racismo que o pessoal tinha, isso lá nos Estados Unidos, né, que aconteceu. Então são coisas que são assuntos que a gente vê que vai totalmente contra a vontade de Deus. E é algo complicado, porque eu fiquei bastante tempo meditando, conversando com a Alessandra, nessa questão realmente de obedecer às autoridades, como Paulo fala, e seguir as leis de Deus. Mas aí eu lembrei, e isso que me levou a esse pensamento foi aquela questão em Atos, quando, se não me engano é Pedro que fala, quando eles são presos, depois Deus liberta eles continuam pregando, aí falam, mas vocês não podem fazer isso, né? Eles falam assim, antes vamos obedecer a Deus do que aos homens, né? E a mesma coisa em Daniel, né? Quando Daniel, é colocada aquela lei que ele não poderia ter orações num tempo específico, né? Só que ele continuava fazendo oração, porque antes seguia as leis de Deus do que a do homem. E a gente não vai estar fazendo nada errado seguindo primeiro a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é única e soberana, né? E o que eu queria deixar para os irmãos é que nessa situação que é bem complicada, bem delicada, é muito mais a gente sempre lembrar que é aquela passagem que diz, nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui só de passagem para poder falar do reino que pertencemos, né? Que é o reino de Deus. E falar, vocês estão nesse mundo aqui, tudo bem, vamos viver sobre o reinado dos homens. Mas o reino que a gente está buscando é esse aqui, que é um reino de justiça, um reino onde não haverá guerra, um reino de amor, de bondade. E é esse reino que a gente convida todas as pessoas a participarem. Por isso que a gente tem que lembrar que a gente tem que falar do nosso reino, do reino que pertencemos, não sobre esse reino. Não temos que defender homens desse mundo, falar, eu gosto desse porque ele é o que mais alinhado com as coisas, com coisas boas, com ideias boas. Não, falar, apesar desse homem ser ruim, eu vou escolher ele, mas eu gostaria muito que Jesus já voltasse para começar o reino dele, para não ter mais que se preocupar com eleição e essas coisas. Então é uma coisa quando vocês se preocuparem com essas questões de guerra, se preocuparem com as questões desses líderes, vamos somente orar para a conversão deles, orar por eles, para que, se não se convertam, que pelo menos minimize a maldade deles, né? Que seja minimizado os estragos que eles causam nas pessoas, e orar muito mais pelas vítimas que eles causam, né? E lembrar que é Jesus que vai estar no controle sempre, porque é sempre Ele que coloca e tira os reis e governantes, né? E não é nada que a gente tenha um controle total. O controle que a gente tem, no máximo, é de tentar conversar com Deus e não convencer a Deus, né? Porque tem alguns... É que eu vou começar a lembrar de outras coisas. Porque tem alguns momentos que a gente parece que na oração, muitos profetas convenceram Deus, né? A gente sabe que não foi né? Deus esperava que eles orassem. Deus espera que a gente ore para poder as coisas acontecerem, né? São coisas que Deus espera que venha de nós. Então, se nós não orarmos por essas pessoas, não vai ser um bom testemunho da nossa parte, né? Deus não vai falar, aconteceu isso porque o meu povo clamou por isso. Deus vai falar, eu fiz acabar a guerra porque eu quis, porque muitas pessoas morreram, mas meu povo infelizmente não estava orando por isso. Então,
temos que fazer a nossa parte, né? Para mostrar para as pessoas que somos o povo de Deus, que assim como Deus ele não deseja mais guerra, ele não deseja morte, não deseja choro, não deseja pai perdendo filho, filho perdendo pai. Então, nisso tudo que eu falei, eu acho que a lição que eu mesmo aprendi, né, fazendo esse estudo, foi continuar orando, não deixar que a ira, sim, a gente vai se irar com eles, mas não deixar que a ira suba a nossa cabeça a ponto de desejar o mal para essas pessoas, mas sim, sempre orar por elas, por mais que sejam as piores pessoas possíveis, né? Mas lembrar, sempre Deus está no controle e acaba sendo isso. Eu peço só que todos orem, não se irem contra o homem, contra esses homens, né? Mas se irem contra aquele que controla a mente deles, né? A gente sabe que é o inimigo que está controlando a mente deles.